Nossa, acho que O Neto é fantástico. é meu sonho o Neto sentar aí. Porra, é só chamar, velho. O Netão é maravilhoso. Ô, Mas vai durar 8 horas. A gente não vai Por poder favor. falar tanto que tem jogo pelo Paulistão daqui a pouco na Jovem Pan. Na hora de dormir, né? Na hora de dormir. É na hora que eu vou dormir. Você é bem próximo do Vampeta? Pô, eu quase escrevi a biografia dele. Ele ama o E Vampeta. a gente é parceiraço. Você tava? Porra, traz ele aqui, cara. Meu, o Vamp é maravilhoso. Eu bebi com ele, eu fiquei bêbado, eu chorei no final, que eu não queria ir embora. Você sabe, o pessoal às vezes fala, pô, Mauro, quem me conhece bem há muito tempo, fala, Mauro, pô, você, né, fala muito, tá, aquela coisa, muito rápido, né, isso, bobo alegre e tal, quer dizer, você bebe, né, eu falei, cara, não bebo. Eu tive um porre aos 9 anos, o meu pai fazia uma ótima caipirinha, né, e eu tava num churrasco, que era um churrasco, assim, a coisa mais macia era esta mesa. No churrasco mesmo. E eu tinha 9 anos e tinha um galão do tamanho desta mesa, com este peso de água, que eu tentei virar e quebrei o copo. Nossa. E eu era o menor, tinha 9 anos de idade, e o meu pai fazia uma caipirinha bem docinha e tal. Resultado, tomei um porre de... Eu não comi nada. Com 9 anos. Com 9 eu tomei um porre de caipirinha. É como o Obelix que caiu na poção, no caldeirão de poção mágica e ficou com os poderes. Eu fiquei com um porre eterno. Então o que acontece? Eu bebo vinho, bebo caipirinha, agora Moscow Mule. Que bebida é essa? Aquela que vai tipo uma espuminha em cima. Espuminha, mas enfim. Mas O cara gosta de gengibre e não gosta de coentro. Então. Aí podemos discutir. Não, concordo. Não, Minha quarta defesa indefensável. Ah, do então gengibre. tá tudo bem. Então você tem Aí o que acontece? Tá com crédito. Eu tenho uma boa resistência. E eu uso o exemplo do Vampeta. Uma vez eu fiz um evento com ele no Museu do Futebol. Minto, no Pacaembu, não no Museu do Futebol. Ele tomou 9 cachaças e caipirinhas, na verdade 9 caipirinhas de cachaça antes do evento e eu 8. Caralho. Os dois de boa. Então assim, não tem problema nenhum. E com o Vampeta a gente tem que acompanhar o ritmo, né? Como eu fiz com o Sócrates, eu fiz muitos eventos com o doutor, com o Magrão. O Vampeta é isso mesmo, ele é É cachaceiro. esse mesmo. E o Vampeta é delícia. tudo. O Magrão era mais, na época já era vinho, né? E, cara, era fantástico. Às vezes o evento começava, ele já tava bastante e tal. E a gente até ficou muito amigo porque eu tinha que levá-lo pra casa, né? Depois dos eventos. Mas eu sempre fui um ótimo parceiro, porque eu sempre fui um bom motorista. Eu não bebo, eu bebo muito pouco. Ou quando bebo, não me acontece nada. Caramba. Eu já sou um porre. Mauro, bom. que privilégio você ter essa proximidade com o Sócrates. Meu, Sócrates, eu fiz até o prefácio do livro do Tom Cardoso. A gente tá até com alguns projetos que eu falei de documentários e tal. Porra, o Sócrates, eu era muito fã dele, ele jogando no Botafogo. Quando ele veio pro Corinthians em 78, eu fiquei tristíssimo. Mas ao mesmo tempo eu gostava tanto do Sócrates já como jogador, e ainda mais da democracia corintiana, muito além do futebol, né, do que representava a época no Brasil, 82 e 83, que eu fiquei muito fã do Sócrates. E aí eu tive o privilégio de trabalhar com ele no Sport TV, nós dois como comentaristas lá em 95. E a gente fez uma amizade que depois, mais pra frente, a gente continuou, construiu. E pra você ter uma ideia, quando lamentavelmente ele faleceu em 4 de dezembro de 2011, aliás, no dia que ele foi enterrado, foi na hora que o Corinthians empatou com o Palmeiras e foi campeão brasileiro em 2011. E ele falou que queria morrer num dia quando ele fosse campeão E é brasileiro. isso mesmo. E ele falava mesmo. Coisas fantásticas. Me tem noção, ele falou assim, eu quero morrer no dia que o Corinthians for campeão brasileiro. E morreu, ele foi enterrado na hora que tava começando o jogo. Meu Deus, mano. E pra você ter uma ideia, o carinho, a gente criou uma amizade tão grande que o Corinthians foi campeão enfrentando o Palmeiras, foi o 11º colocado naquele campeonato, que era pontos corridos. O 0x0 o Corinthians foi campeão, né? E o meu filho, torcendo, claro, enlouquecidamente pelo Palmeiras, o meu filho estava em casa pela morte do Sócrates, o meu filho adorava o Sócrates amava o meu filho. Moleque, o meu filho tinha 10 anos de idade. Caramba. O meu filho com a camisa que o Sócrates tinha dado para ele. Que era uma camisa, não era do Corinthians, mas era uma da democracia corintiana. E na hora que todo mundo fez assim, levantou, lembra do Corinthians? Também. O meu filho em casa fez e eu fiz na Rádio Bandeirantes. E também por isso a torcida do Palmeiras me diz, mas o cara é ídolo do Corinthians. Dane-se. Mas é pelo que representa, Pelo né? representa, e de novo, muito além do jogador. Para mim, politicamente, a gente tem muitas afinidades. E aliás, também para aproveitar esse gancho aqui. Eu falo, né? Eu sou murubete e tal, mas ao mesmo tempo que eu deixo muito claras as minhas afinidades. Eu tive uma postagem no Instagram que eu citei, e aí eu desafio alguém que coloque todos os votos que fez para presidente da República. Desde a primeira eleição, que eu acompanhei na época como repórter de política em 89, eu coloquei naquela postagem todos os votos que eu fiz de primeiro e segundo turno, inclusive os votos que eu anulei. Caralho, você foi peitudo, hein? Mesmo, eu falei, eu votei nesse, e alguns votos até podem ser incongruentes, tá? Tá lá. E eu sempre deixei claro, olha, eu sou um cara de esquerda.
Agora, não é de esquerda, e aí por isso que eu brigo muito com muita gente de esquerda. Por ser de esquerda não significa dizer que eu seja comunista. Como ao mesmo tempo, quem vota no Bolsonaro ou quem é de direita não é necessariamente fascista. Fascista, né? E é uma coisa que às vezes os lados precisam se entender, cara. Você pode votar no Bolsonaro e ser fascista. Você pode votar no Lula e ser comunista. Mas não é todo mundo que é comunista e é fascista. E não é todo mundo que é comunista que come criancinha, não é todo mundo que é fascista que é ditatorial, que quer a volta da ditadura militar. Pode ser até muito próximo. Pode ser do outro lado muito próximo. Mas não necessariamente significa isso. Sim. Por exemplo, eu não gostar do presidente da República não significa dizer que eu quero a morte dele, que é algo deplorável que aconteceu com dois grandes jornalistas, um que desejou a morte dele, outro desejou o suicídio, escreveram isso e acham isso natural, que é horrível. Como também... Escreveram isso? Está escrito na Folha de São Paulo. Hélio Schwartzman e outro que é um cracaço, que é o Rui Castro, o maior biógrafo brasileiro, e eu cometo as minhas biografias, os meus livros, muitas são biografias, e esses outros 10 livros que eu estou escrevendo são muitas biografias, Zé Roberto, Luiz Pereira, Amaral, César Sampaio e outras que eu nem posso falar direito. Cara, mas não dá para você desejar que alguém se mate. Não. Você não Pelo pode amor de desejar a Deus. morte de ninguém. Não, e daí depois ainda foi explicar o Hélio Schwartzman. Não, era no sentido consequencialista. Com todo respeito, mas vá pro inferno. Se desejar num jornal que o presidente morra, ainda mais depois um cara que sofreu um atentado, sabe? E de novo, ou coisas que a gente vê, não, que pena que errou a facada. Gente, pelo amor de Deus. É a barbárie sendo combatida com a barbárie. Eu só sou realmente intolerante contra os intolerantes. Mas quando intolerantes, à minha esquerda ou à direita deles, começam a defender ataque, morte, ou golpe, ou contra-golpe, cara, tá tudo errado. E de novo, aí é uma questão de índole, de formação. Eu sou pelo debate puro. Eu trabalho, já trabalhei, provavelmente trabalharei com muitas pessoas que eu discordo completamente do que elas falam, muitas vezes do que elas fazem. Algumas pessoas com quem eu trabalhei são deploráveis enquanto pessoas, deploráveis enquanto jornalistas, mas até convivi com elas no ar. E algumas vezes já me manifestei o quão deploráveis são ou quão deploráveis foram algumas manifestações delas. Mas ainda enquanto elas não desejem a morte dos outros, está valendo. O que não pode é desejar a morte, não pode desejar golpe. Claro, quando há momentos... discurso de ódio. E né? o discurso de ódio, cara. E não tem ódio do bem e ódio do mal. Tem ódio. Tem intolerância. A minha esquerda, repito, eu sou um cara de esquerda. E também outra coisa, mesmo sendo um cara de esquerda, trabalhei já em vários veículos que são mais identificados com a direita. E já trabalhei também com veículos identificados à esquerda. Aliás, faltou dizer, a primeira coisa que eu fiz com o Dr. Sócrates não foi trabalhar no Sport TV 95. Ele e eu fazíamos comentários para a rádio dos bancários ligada à CUT em 92, 93. Nossa. Eu já fui comentarista da rádio dos bancários ligada à CUT em 92, 93. E já trabalho em lugares mais identificados à direita. E não tem problema desde que você abra o jogo. Desde que você tente buscar sempre a melhor versão possível dos fatos. Pode ter problema. Eu já tive problemas pela minha orientação política. Já tive. Mas também não tive. E abrindo, francamente, o jogo. Agora, o que eu acho deplorável é num grupo de zap a pessoa sair por causa de política. Você pode se desentender com seu primo, com seu irmão, com seu parceiro, seu sócio, com sua mulher por causa de política. Mas daí... ficar nesse fla-flu, inclusive deteriorando uma expressão tão maravilhosa do Mário Filho como o fla-flu, é terrível. Sabe, cara, as pessoas não se falaram por causa de política. Pode brigar por causa de futebol, mas de política não. E não pode levar pra política o futebol. Eu torço pelo Palmeiras, eu defendo até o indefensável Wesley, o deus da raça. Não um ótimo atacante agora, aquele que era do Palmeiras, que era do Santos, campeão, jogava bem em 2010 e não jogou mais nada Volante. no Palmeiras depois de São Paulo, o volante. O deus da raça. Cara, Com quem briguei lembra. tantas Ah, vezes. o Palmeiras fez vaquinha. Tem não fez? vaquinha pra comprar. Então, ok, pra comprar o Deus da Raça. O único cara que tem 100% de aproveitamento do Allianz Parque. Nos 2 jogos que ele fez no Allianz Parque, os 2 jogos ele saiu substituído e xingado pela torcida. Ei, Wesley, vai tomar? No cu. Inclusive, por este que aqui vos fala, Mandou? repito, eu fiz a apresentação, eu fui mestre de cerimônias do Allianz Parque, daquela derrota pro Sport por 2-0 e subi pra assistir ao jogo onde? No Camarote dos Imortais. Estava eu, Ademir da Guia, Dudu, Edu, Leivinha, César, nem não tava, enfim, vários Edu Bala, vários ídolos da história do Palmeiras. E o Palmeiras jogando aquele horror. Aí o Dudu, Meu Deus. o Wesley é substituído. E eu, olimpicamente, o nome da Sociedade O Esportiva Dudu, do Jornalismo... o 7. Dudu. Não, Dudu, o Legado Tolan. É, garoto. Ah, Dudu, tá. Dudu Ademir da Guia. Tio do treinador do Palmeiras daquele dia, o Dorival Júnior. Dudu, volante do Palmeiras de 64 a 76, treinador campeão em 76. Dudu maravilhoso, dos queridos amigos, ídolos que viraram amigos graças aos meus 30 anos de ofício. Aí tava o Wesley sai,
nem aí, porque ele já estava negociando, praticamente negociado com o São Paulo, não estava nem aí com o Palmeiras, já estava jogando nada fazia tempo. E havia jogado uma boa Série B em 2013. E a torcida, o estádio inteiro uníssono, grita, ei, Wesley, vai. Né? E eu, olimpicamente, em nome da Sociedade Esportiva Jornalismo, mas naquele momento no camarote, como torcedor desesperado que o Palmeiras se encaminhava para o terceiro rebaixamento no Brasileiro de 2014, levantei olimpicamente, até como um cara que tinha falado para mais de 40 mil pessoas com microfone, já não estava com os 40 mil pessoas, e ainda bem que estava sem microfone, e fui junto com a voz da galera. Ei, Wesley, vai para aquele lugar. E tem registro disso? Não tem, Aí mas eu estou registrando aqui. Aí vira o Dudu embaixo e vira e fala, pô, garoto, pega leve. A melhor imitação que eu faço é do Dudu, né? Ei, garoto, pega leve. Ah, Dudu, pega leve você. Ele, Dona Maria Helena, que faz o melhor café de São Paulo, a mulher do Dudu. Fala, pega leve você, Dudu, a gente tá sendo rebaixado, tá perdendo pro Sport, aqui no Allianz Parque tá 1-0. Ia ser 2. Os caras tão ganhando, o Wesley tá nem aí com nada, faz muito tempo que o Palmeiras tem que ir lá. E outra coisa, o treinador que vai ser rebaixado é o teu sobrinho, o Dorival Júnior, tem que xingar mesmo. Ele, tem razão, né? E ainda falei, ele joga na posição que você honrou a camisa por 12 anos. E ele seria depois um dos buços do Palmeiras do Dudu. A Dudu, tá bom. Ele não aceitou meu xingamento, mas entendeu um pouco da minha ira. Depois até já conversei com o Wesley, já brigamos muito. Eu comecei maldosamente a chamar o Wesley de Deus da raça, pelo Palmeiras e São Paulo, um dos poucos pontos em comum. Eu tô sendo então aqui. esse cara Desculpa, te afetou, Wesley. hein? Wesley te A minha é afetou. milhões de palmeirenses e são paulinos. A gente cara acho aí que mexeu a com gente seu mais coração. desgosta do Wesley do que a gente gosta de futebol, são paulinos e palmeirenses. Não, mas não, de boa, eu cobro o Wesley porque eu sei que ele tem qualidade. Ele fez um baita 2010 pelo Santos, do Dorival Jogou muita Júnior, bola. campeão da Copa do Brasil, campeão paulista, aquele baita time Ele do ganhou a Robinho. Libertadores? Não, ele já tava no Werder Bremen. Então, eu cobro porque é um puta jogador. Ô, A Beto. minha treta com o Valdívia era essa, porque eu sabia da qualidade dele, e tanto é que tem um texto que foi a treta final entre eu e o Valdívia, que é um texto que eu tenho essa conta. Tá? Você acha no meu blog que na época estava no Lance. Agora você não acha mais porque o Lance já... Eu preciso republicar esse texto. É um dos textos mais filhas da puta que eu já escrevi. Porque se você for ver o texto, é um texto muito interessante. É de torcedor, né? É de torcedor, mas é uma característica que eu acho que eu tenho boa. E eu acho que é fundamental como jornalista e como cidadão. Eu consigo enxergar as coisas boas e ao mesmo tempo as ruins. E gosto de elencá-las. Ninguém é Ademir da Guia, 100%. Ninguém é 0% que nem o Ricardo Teixeira. Até o Ricardo Teixeira tem coisas boas. Tem certeza? Não. Então, mas enfim. Não, era o presidente campeão do mundo 2 vezes, mas ok. Então, assim, aquele texto eu lembro direitinho. Naquele texto eu escrevi 37 situações elogiosas para o Valdívia e 36 extremamente críticas. Mas pro Valdívia, basicamente, foram 36 críticas. Ele me bloqueou, não gosta de mim e tal. Mas, ao mesmo tempo, o pessoal que me conhece, gosta, de amigos em comum, fala, mas, Valdívia, olha as outras 37. 37 eu fiz essa análise, né? Valdívia, não, olha essas 36. Eu acho que é isso. Eu tenho um texto, por exemplo, que muito me deixa orgulhoso, de um dos melhores amigos que eu tenho no futebol, que é o Rogério Ceni, que é um texto que eu fiz vários no finalzinho da carreira. Mauro, ele é Rogério. chato. Cara, eu gosto pra cacete. Eu conheço o Rogério desde que ele era o 3º goleiro do São Paulo e é um dos melhores amigos que eu fiz no futebol. Eu gosto demais do Rogério e fico muito emocionado porque esse texto é um texto que é muito elogioso ao Rogério, mas eu também pego algumas críticas que ele sabe que ele tem. E isso é muito bacana. Ele tem um museu lá em Sinop, que é o texto que abre o museu dele, é esse meu texto, que é uma contracapa do Lance, quando eu escrevi no Lance por 10 anos. E é um exemplo do que eu gosto de fazer. É um texto que é super passional, super apaixonado, super emotivo, mas ao mesmo tempo cita as coisas ruins. Os próprios textos meus do Corinthians, é um palmeirense escrevendo do Corinthians, tem muitas coisas que eu acho do Corinthians são muito elogiáveis, mas tem algumas críticas lá também. Tanto é que algumas pessoas me xingam, corintianos, e falam, pô, você elogia, mas tem a crítica. Eu falei, cara, porque mesmo o Palmeiras eu critico. Cara, de novo, o Mauro Betti, palmeirense, tem muitas críticas ao Mauro Betti, jornalista, quando fala do Palmeiras ou quando enaltece o Corinthians, o Flamengo. E é normal, gente, é da vida. Os Beatles têm músicas chatas, pouquíssimas. O Coentro, por exemplo, voltando à questão do Coentro. O Coentro faz algumas pessoas felizes. Eu quero que vocês vão pro inferno. Mas faz. Queimados com o dedo de um caldeirão de coentro.